Este programa é livre para todos os públicos. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do programa Em Cada Casa Uma Escola. Programa idealizado pela Prefeitura Municipal de Rosário, planejado e executado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com os professores da Rede Municipal de Ensino. Eu sou o professor Oséias e hoje na nossa aula de matemática para os alunos do 4º e 5º ano vamos trabalhar com o conteúdo gráficos, tá bom? Então, interpretando gráficos, gráficos de linhas, gráficos pictóricos, gráficos circulares. Pessoal, o intuito da aula de hoje é nós aprendermos a fazer leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas em gráficos pictóricos e gráficos de linha. Ou seja, ao término da aula de hoje, vocês, alunos, deverão, ao ver e observar por aí assim gráficos, fazer a leitura e a interpretação correta das informações presentes nos mesmos. Então, pessoal, vamos começar aqui com o primeiro slide sobre o que é um gráfico. Então, um gráfico nada mais é do que uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Ou seja, a gente utiliza-se de estruturas geométricas, seja barras, colunas ou gráficos circulares, ou ainda representações por desenhos, para representar, por exemplo, os resultados de uma pesquisa, comparar dados de preços de mercadorias de uma loja ou outra, representar de forma fácil e ágil, por exemplo, a intenção de votos de uma determinada população para um candidato A ou B e assim sucessivamente. Então, a intenção de gráfico, pessoal, é justamente isso: fazer com que o leitor, você ou qualquer outra pessoa consigam interpretar de forma fácil, simples e direta as informações lá presentes. Então, vamos observar aqui, pessoal, nesse slide, quais são os elementos presentes em um gráfico. Então, o gráfico vai apresentar títulos. Então, o que é o título em um gráfico? Apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam e, algumas vezes, a unidade de medida usada para essas informações, ou alguma transformação para ela. Então, o título não é diferente daquilo a qual vocês já têm conhecimento, por exemplo, quando vão ler um texto. Normalmente se tem um título e a partir do título você já subentende do que se trata o corpo do texto. No gráfico é a mesma coisa. O título é de fundamental importância para que vocês tenham noção clara e nítida do que realmente aqueles dados presentes estaticamente no gráfico tratam. Depois do título, nós vamos observar que o gráfico ainda existe a legenda. Obviamente, dependendo do tipo de gráfico, essas informações elas não estão tão claras no corpo do texto. E para que você entenda essa informação no corpo do texto, ele do lado, ou em cima, ou embaixo, da direita ou da esquerda, vai apresentar uma legenda. Então essa legenda é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separadas principalmente por cor. Então, normalmente quando vocês observam um quadradozinho de uma determinada cor, um outro, principalmente de forma vertical, vai significar que dentro do corpo do gráfico ele representa uma determinada coisa. E ainda na tabela nós vamos ter a fonte da pesquisa. No gráfico normalmente a gente faz em cima de algumas outras informações. Sintetiza essas informações, ou seja, resume, deixa de forma clara para que você ou qualquer outra pessoa tenham conhecimento e a interpretação daqueles dados. E aí a gente coloca a fonte de onde se tirou aqueles dados e o ano com o qual aquela pesquisa foi feita. Pode ser um site, um blog, uma página de internet, jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção desse gráfico. É interessante dizer, pessoal, que a gente vai já ver no próximo slide, é que todos esses gráficos vão apresentar uma frequência. Então, o que é uma frequência dentro do gráfico? É o número de observações de determinado tipo de ocorrência. Então, normalmente essas informações, quando ocorrem com um certo intervalo repetidamente, a gente diz que representa essa frequência. Vamos olhar aqui no próximo gráfico para a gente ver essas informações do que um gráfico é constituído. Então, esse é um gráfico de linha e nele a gente pode observar que existe um título
o título, por exemplo, desse daqui é a escalada da moeda americana em 2015. Observe que aqui ele fala do que se trata, é uma variação no intervalo de 2015, de janeiro a agosto, da moeda americana. Ele especifica o ano. Cotação do dólar comercial do último dia útil de cada mês, ou seja, ele tem um título a qual apresenta a informação maior do que se trata esse gráfico e ainda apresenta de forma mais específica no subtítulo informações mais detalhadas de como esses dados estão colocados nessa tabela. Apresenta aqui a fonte CMA e tem os dados aqui. A frequência, pessoal, que a gente falou lá que é um intervalo com o qual varia de um tempo para outro, é justamente esses intervalos aqui. Isso é o que a gente chama de frequência. No próximo slide, a gente vai ver os tipos de gráfico. Então, os gráficos que a gente vai ver hoje são gráficos básicos e são os gráficos mais comuns. Não que existam só esses, existem muitos mais outros. Mas esses são os que são mais comumente utilizados no nosso dia a dia, com os vocês têm contato, em TV, jornais, revistas, livros didáticos e assim sucessivamente. Então, o primeiro gráfico que a gente vai fazer uma análise hoje é o gráfico de barras ou colunas. Esse gráfico tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra, utilizando retângulos de mesma largura e altura. A altura e a largura que deve ser proporcional ao dado envolvido, isto é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. Então, a gente observa esses dois gráficos, eles muitos se parecem. Este é o de barra, o que vem na horizontal, e este outro que se apresenta na forma vertical, que também se utiliza de traços de linhas retangulares, aqui é o gráfico de colunas. Esses gráficos, normalmente apresentam, eles são utilizados para representação de elementos a quais as informações prestadas no eixo horizontal e no eixo vertical não são tão imensas. Então, para esse tipo de representação, esses gráficos são mais ideais. Por exemplo, quanto à largura do tamanho de cada coluna dessas, é proporcional ao tipo de frequência ou número a qual cada linha dessa vai representar. Por exemplo, aqui nesse primeiro, diz assim, desempenho em matemática. Possivelmente significa do desempenho de alguns alunos de uma determinada escola em matemática. E aqui ele dá a legenda, a cor aqui vai significar ruim, o azul regular, o vinho bom e o verde ótimo. Ele dá um intervalo aqui no eixo horizontal, o gráfico de coluna e o gráfico de barra sempre vão ser desenvolvidos em dois eixos, ou seja, um eixo vertical e um eixo horizontal. E as informações aqui vão estar dispostas na parte inferior e na parte lateral. Aqui a gente vai observar que são as legendas, que são presentes muito comum nos gráficos, e aqui tem os percentuais. Então, ele vai variar de 0 a 1, ou seja, a quantidade de aluno. E aqui eles vão dar especificamente pela cor o desempenho desses alunos. Então, ele dá um intervalo aqui de 0 a 30, ou seja, foram 30 alunos observados, e aqui ele vai dar o desempenho de cada um. Então, 25 foram ótimos, 35 foram bons, 25 regular, 15 foram ruins. Observe que esse que foram bom foi a maior quantidade de alunos. Por isso que a frequência apresentada nesse retângulo é maior que todos os demais. Aqui, os que tiveram 25% vão apresentar a mesma frequência. Logo, esse retângulo apresenta o mesmo tamanho no gráfico. Assim como também no gráfico de coluna. A variação do tamanho de uma coluna ou outra é proporcional ao número a qual ela representa. No próximo slide, nós vamos ver o gráfico de linha. Ele é utilizado em casos que existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente em análise financeira. Pessoal, observa também esse gráfico aqui, nesse exemplo aqui, que ele vai apresentar dois eixos. Aqui um eixo vertical e um eixo horizontal.
E normalmente esses gráficos eles são utilizados para apresentar uma frequência que vai oscilando, variando com o tempo. Então é muito mais conveniente a gente utilizar um gráfico de linha para apresentar dados que oscilam durante um certo longo período do que se representar, por exemplo, essa oscilação em gráficos de coluna ou de barra que a gente viu no slide anterior. Então é muito mais cômodo e conveniente para você, aluno, ou para qualquer outro cidadão que tem acesso a gráficos, quando se relaciona com essas informações que oscilam ao longo do tempo, fica muito mais visível, a interpretação fica muito mais fácil, visivelmente, quando você utiliza, por exemplo, um gráfico de linha, que nada mais é do que esse gráfico representado por dois eixos e vai se apresentar pontos, e nesse ponto vão ser interligados por determinada linha, de tal forma que você observa a variação ao longo do período. Então esse daqui, por exemplo, diz assim: Antônio é dono de uma sorveteria, as vendas realizadas nos últimos 12 meses foram registradas em um gráfico de linha. Então observa que em janeiro, por exemplo, ele vendeu 350. Já em junho do mesmo ano, ele apenas vendeu 50. Então, nesse intervalo de tempo, houve uma variação, uma diminuição do quantitativo de sorvetes vendidos ao longo desse período. Então, fica muito mais fácil você observar essa nítida variação de 350 para 50 no gráfico de linha do que qualquer outro gráfico. No próximo slide, nós vamos ver o gráfico de setor. O gráfico circular, o gráfico de pizza, como é chamado em alguns livros. É utilizado para representar dados estatísticos com um círculo dividido em setores. As áreas de setores são proporcionais à frequência dos dados, ou seja, quanto maior a frequência, maior a área do setor circular. Assim como o gráfico de barra e colunas, a frequência, ou seja, o tamanho de cada fatia, é proporcional à frequência com a qual a gente quer utilizar. Quanto maior a frequência, maior é a representação do pedaço, tá bom? Então aqui ele dá dois exemplos. Esse gráfico de linha, esse gráfico de setores, o gráfico de pizza, ele pode ser representado dessa forma, onde as partes estão unidas, ou ainda ela pode estar separada, representando o percentual de cada parte, tá bom? Observa, por exemplo, essa fatia aqui ela representa 10%, e essa outra aqui representa 40%, ou seja, essa é 4 vezes maior do que essa. Logo, 40% é maior do que 10%, essa parte de 40%, então, nesse gráfico, é muito maior do que a 10%, ou seja, as frequências é proporcional com os dados presentes no gráfico. Legenda, legenda, título, título do texto, do gráfico. No próximo slide, nós temos o gráfico pictórico. É um gráfico muito utilizado, principalmente em revistas e jornais. Por quê? Ele é representado pelo desenho daquilo que se quer representar a quantidade. Então, pictograma é um gráfico constituído por desenhos relacionados ao tema. Às vezes as frequências são representadas pela mesma figura em tamanhos proporcionais a essas frequências. E às vezes escolhemos uma figura para representar determinada frequência. Esse tipo de gráfico é muito usado em jornais e revistas. Vamos observar aqui. Nós temos uma tabela. Essa tabela é formada por 2 colunas e várias linhas aqui. E aí essas linhas são representadas por dia da semana. E na outra coluna nós vamos ter o número de caixas de leite vendidas em cada dia dessa semana. Observe que para representar a quantidade de leite vendida por cada semana, ele vai utilizar uma caixinha de leite. E na legenda da caixa de leite, ele está dizendo que cada caixa dessa representa 10 litros de leite. Ou seja, na segunda-feira, nessa tabela aqui, quando a gente olha o pictograma, a gente observa que existe 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixas. Ele vendeu 5 caixas? Não, professor, ele não vendeu 5 caixas. Porque cada caixa representa 10 litros. Então a gente multiplica 5 vezes 10, vai dar 50 litros. Ou seja, a questão do pictograma é justamente isso. É trabalhar essa questão da dimensão. Ou seja, ao invés de eu representar 50 caixas de leite, eu represento cada 10 caixas de leite por uma única caixa. E aí assim ele vai dar essas outras informações. Quando não, o pictograma ele faz uso do tamanho da imagem. Por exemplo, se eu quero representar que ele vendeu mais leite em determinado dia,
eu vou aumentando o tamanho da caixa de leite. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta. Quanto mais dias, quanto no dia que ele vende mais leite, ele representa por uma caixa muito maior. O dia que ele representa, que ele vende menos leite, ele representa por uma caixa menor. Esse tipo de representação, utilizamos desenhos e imagens do próprio objeto que a gente quer apresentar no dados da tabela ou gráfico, a gente chama de gráfico pictórico. No próximo gráfico, no próximo slide, a gente vai fazer algumas atividades a partir desses 4 gráficos que a gente viu. Gráfico de barras ou colunas, gráfico de linhas, gráfico de setores e gráficos pictóricos. Então vamos fazer agora as interpretações desses gráficos. Você já sabe, já vimos até aqui que os gráficos são constituídos por título, legenda e fonte. Já vimos os 4 principais tipos de gráfico. Aí você pode até me perguntar, mas professor, por que a gente precisa aprender esse tanto tipo de gráfico e não usa só um só? Porque às vezes o tipo de informação é mais conveniente se utilizar um determinado gráfico do que outro. Logo, a gente utiliza essa variação de gráfico, que às vezes uma informação fica muito mais clara e nítida no gráfico de setores do que no gráfico pictórico, ou ainda no gráfico de colunas do que no gráfico de linhas. Então vamos fazer algumas atividades de interpretação de gráficos a partir desses 4 gráficos da quais a gente estudou. Então, observamos aqui uma imagem e no texto ele diz: na escola de Marta, as turmas do 4º ano desenvolveram um projeto de plantio de árvores com o objetivo de revitalizar alguns dos espaços escolares. O gráfico mostra o número de árvores que cada turma do 4º ano plantou na escola de Marta. Vamos observar o gráfico. Já observamos ao analisar este gráfico, ao observar do lado do desenho, que ele é um gráfico de colunas, tá bom? Vai apresentar o eixo, a qual está representada as turmas do 4º ano. Temos turma do 4º ano A, do 4º ano B, do 4º ano C e do 4º ano D. E aqui lá no outro eixo, da vertical, a gente está representando o número de árvores que cada turma plantou nos espaços escolares. Esses números da quantidade de árvores, ele está representado pela coloração verde. Então, nós já observamos aqui que cada quadradinho desse, pintado de verde, corresponde ao intervalo de 2 em 2 árvores plantadas. Então, ele pergunta, agora responda as questões. Quantas árvores a turma do 4º ano A plantou? Vamos observar. Se cada árvore, aliás, cada quadradinho verde desse apresenta aqui uma frequência, ou seja, um intervalo de 2 e 2 árvores, e observamos que nessa turma do 4º ano A temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos pintados, e que cada quadradinho pintado desse corresponde a 2 árvores, é só multiplicar 5 por 2 dá 10. Logo, a turma do 4º ano plantou 10 árvores. Quantas árvores a turma do 4º ano B plantou? Aí você observa, você olha para cá, acha a turma do 4º ano B e correlaciona aqui no outro eixo a quantidade de árvores plantadas, ou seja, eles plantaram 16. Se vocês forem contar, vão achar 8 quadradinhos pintados, como cada quadradinho pintado corresponde a 2 árvores, multiplicando por 2 vai dar 16. E aqui, quantas árvores o 4º ano C plantou a mais do que o 4º ano D? Vamos observar aqui. Ele já faz um cálculo um pouco mais complexozinho nessa questão C. O 4º ano C plantou aqui 18 árvores. É isso? Já o D plantou 8. Plantou 8. Ele quer saber quantas árvores a mais o 4º ano C plantou que o 4º ano D. Muito simples. Se o C plantou 18 e o D 8, você subtrai a quantidade que o D plantou para saber a diferença. Então, 8 menos 8, 0, baixo 1. Então,
o quarto ano C plantou 10 árvores a mais do que o D. Como é que eu sei? Observando o que cada turma C e D plantou no gráfico. No próximo slide, a gente vai trabalhar com esse tipo de gráfico. Quando você olha esse tipo de gráfico, a gente já falou nos slides anteriores, quando você olha, observa um gráfico que tem linhas e tem pontinhos, opa, professor, mesmo que eu não tenha escrito lá que é um gráfico de linha, eu já sei que é um gráfico de linha pela estrutura a qual esse gráfico está montado. Então, quando você observar, tem dois eixos e nessa região entre os dois eixos apresenta-se desta forma aqui, pontos e linhas, já sabemos que se trata de um gráfico de linha. Logo, ele vai apresentar a variação de alguma coisa num determinado intervalo de tempo. Esse aqui foi utilizado no slide lá anterior. A gente já sabe que é a variação da quantidade de sorvete vendido ao longo de 2 meses. Então vamos observar o que aqui já a gente dá para interpretar aqui. No eixo da horizontal aqui, nós estamos observando a disposição dos meses. Existe uma certa frequência aqui no intervalo, e esses intervalos estão representados nesse eixo horizontal pelo mês, e nesse outro eixo da vertical, a quantidade de sorvete vendido em cada mês. Então, ele perde aqui para a gente escrever as vendas realizadas em cada mês. Então, se você observar o mês de janeiro, por exemplo, vendeu 350. É o ponto que está marcado aqui referente ao mês de janeiro. Fevereiro, se a gente for unir os dois pontos aqui dos dois eixos, a gente vai observar que ele vendeu 300. Março, a gente observa que ele vendeu 250, juntando aqui os dois pontos dos dois eixos. Quando observamos o mês de abril, observa-se que também vendeu 250, ou seja, foi constante, não houve variação entre o mês de março e abril. Quando observamos o mês de maio, houve um declínio, a gente observa aqui no decaimento da linha, onde só foi vendido 200. Já no mês de junho e julho, foram os meses em que houve um declínio mais acentuado, ou seja, mais evidente comparado ao mês de janeiro, por exemplo. Então, no mês de junho e julho, eles conseguiram vender, respectivamente, apenas 50 sorvetes. Já no mês de agosto, houve aí um pouco do aumento, ou seja, se vendeu 50 em julho, já no mês de agosto, pelo gráfico, a gente observa aqui que foi vendido 100. No mês de setembro, 150. O mesmo valor de 150 foi vendido em outubro. E em novembro e dezembro houve uma variação. O mês de novembro aqui aumentou para 250 e no mês de dezembro para 300. Então a gente satisfaz aqui o que se diz, o que se pede primeiro. Depois, responda qual foi o mês de maior venda de sorvete. Quando a gente olha para esse gráfico, pessoal, qual é o mês? Qual é o pontinho que está marcado com um intervalo de representatividade maior no eixo lá da vertical? Observamos que o mês de janeiro é o que vai ter maior elevação. Logo, ele foi o que mais vendeu sorvete, 350. Mês de janeiro. B. Quais foram os meses de menor venda de sorvetes? Observamos aqui que fica evidente a variação entre todos os pontos presentes no gráfico. O mês de junho e julho foi aquele que apresentou a queda mais evidente da venda. Logo, os meses de junho e julho foram aqueles que apresentaram menor venda. Aqui do lado, eles pedem para a gente fazer uma análise sobre os 3 primeiros meses, ou seja, o primeiro trimestre do ano, qual foi o quantitativo de vendas, juntando cada mês. Então, trimestre 3, vamos observar como é o primeiro, só pode ser janeiro, fevereiro e março. Então, vamos lá, janeiro ele vendeu 350, mês de fevereiro 300 e o mês de março 250. Pessoal, eu estou tirando essas informações daqui, observe. Março 250, fevereiro 300, janeiro 350. É o que forma o primeiro trimestre. Se a gente somar tudo aqui, ele quer saber o quantitativo que foi vendido. Então, pessoal, ele quer saber aqui a quantidade que a gente tem de venda no primeiro trimestre, ou seja, os 3 primeiros meses do ano. Então, temos 350 referente a janeiro, 300 referente a fevereiro e 250 referente a março. Somando tudo isso, nós vamos ter aqui o valor de 900, tá bom? 900 sorvetes
é o quantitativo vendido no primeiro trimestre. No próximo gráfico, no próximo slide, nós vamos trabalhar a interpretação de gráfico de setores ou gráfico de pixel. São os mais fáceis, pessoal, a gente entender e interpretar esse tipo de gráfico, porque normalmente as informações estão bem presentes, bem evidentes, fora que é muito mais atrativa a visualização dos mesmos. Então, o gráfico a seguir, esse gráfico, mostra a distribuição da população mundial. Observando o gráfico, responda. Então, vamos aqui, ele está representando os continentes, e aqui ele vai fazer, pedindo para a gente fazer a leitura e interpretação dessas informações presentes. Qual o continente mais povoado, é o que se pede na letra A, e qual o continente menos povoado. Pessoal, mesmo que no gráfico não tenha representação de quantitativo numérico, isso não significa dizer que a gente não pode tirar informações. A gente falou lá, quando estava apresentando, que é um gráfico de setor, que a fatia ela é representada pela quantitativa proporcional de frequência de representação do quantitativo. Mesmo que aqui não tenha nenhum valor representando o quantitativo da população da Ásia, por exemplo, mas quando eu olho para o gráfico e observo que essa fatia que representa a Ásia, ela é maior do que todos os outros, me faz ter plena convicção e certeza de que o continente mais povoado é quem? A Ásia, porque a fatia do gráfico em evidência maior é da Ásia. Logo, a letra A é a Ásia. Então, na B, pessoal, ele está pedindo aqui o continente menos povoado. Quando observamos esse gráfico aqui, assim como a gente observa que a Ásia está com uma fatia maior do gráfico, observamos aqui, está bem apagado, mas está aqui representando a Oceania, tá bom? Ela está entre a Europa e a América aqui nesse gráfico, e essa fatia aqui é a menor de todas, o que significa dizer que logo esse continente é o que vai apresentar menos povoação. Então, o continente menos povoado, que é o que se pede a letra B, é a Oceania. Nesse próximo gráfico, ele já dá as informações de cada região, por exemplo, e o percentual que cada região ou que cada fatia, cada setor corresponde. Então, veja o gráfico com a distribuição populacional do Brasil. Então, vamos observar aqui dividido por regiões. Nós temos o Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. E ele está dando percentual em porcentagem de cada uma dessas regiões da população. Então, 7,4% é a população do Nordeste, segundo esse dado estatístico. O Sudeste é 9,7%. 1,9% é a população do Norte. 1,7% é a população do Centro-Oeste e 3,2% é a população do Sul, segundo esse dado de setores. Então, vamos fazer o que a gente dá para interpretar aqui algumas informações. Nessa pergunta, por exemplo, ele vai perguntar aqui, de acordo com este gráfico, a região com maior número de habitantes, olha, logo, mesmo que não tivesse esses dados estatísticos representados numericamente, a gente poderia já de cara também, pela questão da fatia, dizer que a região Sudeste é a região com maior população do Brasil, tá bom? Correspondente a 9,7%, é maior, por exemplo, do que a população Nordeste, que é a segunda maior população do país, com 7,4%, tá bom? Então, ainda podemos observar que, por exemplo, existe entre o Centro-Oeste e o Norte uma população bem próximas, a variação de 0,2% aqui, comparado um para outro, enquanto um é 1,7%, o outro é 1,9%, e a população Sul é 3,2%, tá bom? Então, as regiões mais populosas do Brasil é Sudeste, Nordeste e Sul, respectivamente. No próximo slide, a gente vai analisar informações de um gráfico pictórico, ou seja, aquele gráfico que é representado por desenhos, tá bom? Então, observamos que existe uma coluna aqui, que está com números,
e outra coluna aqui que está com outras linhas que estão com uns bonequinhos, tá bom? Então, o pictograma é uma representação gráfica por meio de figuras. Aí a pergunta referente a essa pictograma aqui diz: o pictograma mostra o número de adolescentes com idade entre 10, representado aqui, e 18 anos. É o intervalo representado na questão da idade. Nos bairros, então, idade dos adolescentes de Clareira. Clareira é o nome do bairro, né? E aqui ele dá a representação da quantidade de adolescentes correspondente a cada idade. Cada bonequinho desse corresponde a 10 adolescentes, tá bom? Opa, vamos observar aqui quantos adolescentes têm 18 anos. Se a gente observou que existe 2 bonequinhos completos, segundo o que está na legenda aqui ao lado, significa dizer que nós temos 20 adolescentes. Se a gente tiver metade do bonequinho, segundo o que está na legenda, nós só temos 5 adolescentes, tá bom? Vamos lá, o que se pede? No bairro Clareira, quantos adolescentes têm 12 anos de idade? Vamos observar lá, achar aqui, 12. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 bonequinhos completos, tá bom? Se tem 4 bonequinhos completos e se cada bonequinho, segundo o que está a legenda aqui, corresponde a 10 adolescentes, então 4 vezes 10, 40. Logo, 40 adolescentes têm 12 anos de idade. Ainda na letra A, ele pergunta, e 11 anos? Observamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se não temos 5 bonequinhos completos na faixa correspondente a 11 anos, e se cada vale 10, então com 11 anos nós teremos 50 adolescentes. E 10 anos? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 adolescentes, 7 bonequinhos completos. Se cada bonequinho corresponde a 10 adolescentes, então vamos ter 70. A questão B diz: quantos adolescentes tem de 10 a 12 anos? Bora lá? De 10 a 12 anos. É só somar. 90 mais 70. Ou seja, nós temos no intervalo de 10 a 12 anos 160 adolescentes. Tá bom? Como é que eu sei? Essas informações estão apresentadas aqui. Observa a legenda, os dados postos no pictograma e a gente chega à conclusão desses dados. Tudo bem? Na letra C, nós vamos ter, vamos lá, sabendo que é possível votar a partir de 16 anos, quantos adolescentes de Clareira já podem votar? Observamos, a idade mínima para votação é 16, então vamos somar quantos adolescentes nós vamos ter a partir dos 16 anos. Então, na faixa de intervalo de 16 anos, nós vamos ter quanto? Observe aqui, ó. 1, 2, 3. Se cada bonequinho é 10, então nós vamos ter 30 com 16. Com 17 anos, nós vamos ter quanto? 1, 2, 3 também. E com 18 anos, que é o limite, que ele está dando intervalo aqui de 10 a 18 anos. Então, com 18 anos, nós temos 2. Logo, nós teremos 20, porque cada bonequinho corresponde a 10. Somando tudo isso, nós vamos ter o quê? 80. Então, 80 adolescentes estão aptos a votar segundo os dados que a gente pode observar e analisar a partir desse pictograma. Beleza? No próximo slide, a gente vai dar por encerrada a nossa aula de hoje. Beleza? Vocês podem ver e rever esta e todas as videoaulas no canal da CEMED /Rosário no YouTube. Beleza? Por hoje é só e até a próxima aula.